Vamos lá, primeirão, bom dia, vamos para a nossa aula número 8. Hoje a gente vai falar de vetor, tá? Antes de falar o que é vetor, né? Vocês podem estar pensando, que troço é isso? Antes de falar o que é vetor, vamos primeiro saber falar sobre grandezas e especificamente os dois tipos, grandeza escalar e vetorial. Gente, grandeza no nosso dia a dia, você acordou, o relógio despertou, tempo é uma grandeza, certo? Entrou no chuveiro, ai que frio ou que calor, né? Dependendo da temperatura que tiver o seu chuveiro, temperatura, outra grandeza, né? Chega na mesa, tá lá um pão em cima da mesa, massa é outra grandeza. Então, no nosso dia a dia a gente tem vários tipos de grandeza, são infinitos, certo? Só que a gente trabalha com grandeza escalar e grandeza vetorial. E o que trouxe é isso. Gente, a grandeza escalar é aquela que, para ficar bem definida, ela só precisa do módulo e da unidade de medida, certo? O módulo é o valor numérico e a sua unidade de medida. E a grandeza vetorial, além de módulo, ela tem que ter direção e sentido, certo? Então, por exemplo, o tempo. Quando eu falo assim, que horas? 10 horas. 10 horas, eu não preciso dizer 10 horas para a direita, para a esquerda, numa direção horizontal, não existe. Então, hora, quando eu digo 10 horas, o 10, que é o valor numérico, com a sua unidade de medida, já definiu a grandeza. É uma grandeza do tipo escalar. Já a grandeza vetorial, ela tem que ter, além do valor numérico, que é a unidade de medida, que é o módulo, ela tem que ter a direção e o sentido. Por exemplo, uma força, eu imprimi uma força, por exemplo, de 10 newtons. Newton é a unidade de força, certo? Em homenagem a Isaac Newton, a gente vai ver isso mais na frente. Então, eu imprimi uma força de 10 newton numa direção horizontal, no sentido para oeste ou para a direita. Então, esse tipo de grandeza, ela tem, além do módulo, direção e sentido. Então, ela é uma grandeza do tipo vetorial, beleza? Então, gente, o vetor é um ente. Ente é a mesma coisa que símbolo. É um símbolo matemático ou ente matemático que produz módulo, direção, que tem módulo, direção e sentido, certo? Então, o vetor, por isso o nome grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. Então, o vetor, ele é um símbolo matemático que tem módulo, direção e sentido. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, isso aqui, 2 newtons. Eu tenho o módulo, certo? A direção, aqui eu tenho tudo. O módulo, que é o valor numérico, que é a unidade de medida, a direção horizontal e o sentido aqui para a direita. Aqui eu olhando aqui, minha direita, certo? Então, vamos lá. Para fazer esse assunto de vetores é um assunto um pouco longo, a gente vai ter outro vídeo dando continuidade, certo? A adição de vetores, a gente pode ver isso graficamente e pode ver através da fórmula, matematicamente, né? Através do cálculo, melhor dizer. Então, graficamente, eu tenho regra do polígono e regra do paralelogramo. Gente, primeiro se ligar no nome. Polígono é uma figura fechada. Então, a regra do polígono, você tem que fechar a figura, certo? Você vai ter várias setinhas, que são os vetores, você vai ter que fechar a figura, mas não fechar do jeito que você quer. Você tem que fechar sempre nesse sentido, a origem de um com a extremidade do outro. Por exemplo, eu tenho um vetor aqui, aqui é a minha origem e aqui é a minha extremidade, início e fim. Então, eu tenho que fechar nesse sentido, a origem de um com a extremidade do outro. Aí aqui eu coloquei 3 vetores, A, B e C, beleza? Essa setinha em cima é só para representar a grandeza vetorial, que a gente representa com uma setinha em cima. Por exemplo, aqui é força, aí eu boto a setinha em cima, é a representação. Então, grandeza A, B e C. Então, eu posso arrumar aqui de que forma? Meu vetor A, ele está aqui, ó, o mesmo tamanhozinho. Adição de vetores. Se quando for subtração, a gente vai mudar o sentido. A gente vai ver depois, posteriormente. O vetor B, ele tá assim, ó, meio inclinado. Eu vou ter que botar ele aqui, ó. Minto. Eu vou ter que colocar ele aqui, gente. Por quê? Porque
É a origem de um com a extremidade do outro. E esse C vai ter que vir aqui embaixo. Ele é um pouco menorzinho, para ficar a origem de um com a extremidade do outro, certo? Agora falta fechar. A seta que eu fecho, a figura, já que é porque eu vou fechar, porque é um polígono é uma figura fechada. Essa seta que eu fecho, ela tem que fechar nesse sentido. Origem com origem, extremidade com extremidade. Início e fim, certo? Esse que eu fecho é o meu vetor soma ou vetor resultante, certo? Representa com a setinha em cima também. Vetor soma ou vetor resultante. Então, a regra do polígono, você tem que fechar a figura sempre nesse sentido. A origem de um com a extremidade do outro. E o que fecha, que é o meu vetor soma ou vetor resultante, tem que fechar a origem com origem, extremidade com extremidade. A regra do polígono ela é usada para 2 ou mais vetores, certo? Então, se no exemplo tiver vários vetores, você nem vai pensar em regra do paralelogramo, só vai pensar em regra do polígono, se for o caso de desenhar a figura, porque a do polígono é usada para 2 ou mais vetores. Já a regra do paralelogramo é usada para 2 vetores com origens coincidentes. Então, tem que ter origem com origem, as origens têm que se encontrar, se coincidir. Então, para que eu faça essa figura, eu tenho o meu vetor A aqui e o meu vetor B vai ter que estar aqui, ó. Vai ter que estar aqui, ó. Porque tem que ficar origens coincidentes, tá? Tá, e como é que eu vou fechar isso? Regra do paralelogramo. Você vai traçar uma paralela a B, aqui, paralela a B, e uma aqui paralela a A, certo? E aqui é que me dá o meu vetor soma ou vetor resultante, certo? Então, regra do paralelogramo é usada para 2 ou mais vetores. Quando for arrumar, tem que colocar a origem com a origem, tá? E traçar a paralela. Essa aqui vertical, paralela a A, que está no sentido do A. E essa paralela a B, porque está no sentido do B. E aqui está o meu vetor soma ou vetor resultante. Beleza? Vamos voltando o vídeo aí para eu dar continuidade. Certo? Agora, algebricamente, a gente tem as fórmulas para fazer essa adição. Continuando, essa adição de vetores. Certo? Essa adição de vetores, gente, a gente pode usar essa fórmula. A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno do ângulo. Essa fórmula aqui vem da lei dos cossenos, certo? A gente pode usar isso daí. E tem vários casos. Também a gente pode usar teorema de Pitágoras. Isso aqui é teorema de Pitágoras, certo? Mas para ficar mais explicado, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar os casos, certo? Essa lei dos cossenos quando eu tiver origens coincidentes, beleza? Agora vamos para os casos particulares. Casos particulares. Então, gente, nos casos particulares, por exemplo, quando você tem um ângulo, θ é o ângulo, pode ser θ, pode ser alfa, é a representação de ângulo. Quando o ângulo for 0 graus, certo? O cosseno de 0 é 1. Aí essa fórmula vai ficar apenas isso, A mais B, beleza? A mais B. Outro caso, quando o ângulo for θ, que é o ângulo, for 180 graus, vamos lá. O cosseno de 180 é menos 1. Aí a sua fórmula vai fazer apenas A menos B, certo? E se o ângulo for 90 graus, o cosseno de 90 é 0, certo, gente? Então, quando for 90 graus, vai ficar teorema de Pitágoras. Vai ficar A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Isso aqui nada mais é do que teorema de Pitágoras.
Eu fiz com cosseno 0, com ângulo 0, com ângulo 180 e com ângulo 90. Pronto, é isso aí, certo? Então, vamos ver. Então, lembra que, graficamente, para desenhar, né, vocês precisam entender aquela história. Regra do polígono, deixa eu dar uma arrumada aqui, viu? Regra do paralelogramo. E para fazer o cálculo, né, algebricamente, a gente precisa conhecer aí esses casos, certo? Eu estou com um exemplo aqui que diz assim: no plano alfa temos dois vetores A e B de mesma origem, ó, mesma origem, formando um ângulo θ. Se os módulos de A e B são respectivamente 3 e 4, então o módulo é o valor, certo? Vou colocar aqui dados. O módulo é o valor. Vou chamar um de A e outro de B. 3 e 4 unidades. Essas unidades é porque ao invés de dar metros, centímetros, chamou de unidade, tudo bem. Em que U é unidade de medida arbitrária. Aqui está explicando, tá vendo? Determina o módulo do vetor soma em cada um dos casos. Eu quero esse vetor soma, que é o S, em cada um dos casos. Primeiro caso, quando o ângulo for 0 graus. Segundo caso, quando o ângulo for 90 graus. E terceiro caso, quando o ângulo for 180 graus. E tem o último caso, quando o ângulo for 60 graus, certo? Então, a gente tem todos os casos aqui, ó. A gente tem para um ângulo 0, para um ângulo 90, para um ângulo 180 e 60 não está nenhum desses, então você usa a fórmula toda, certo? Então, vamos lá. Um ângulo 0 grau, o que é que eu vou fazer? A mais B. Então, aqui, ó, o meu vetor soma A mais B. A mais B. Eu tenho aqui 3 e 4. 3 mais 4, eu tenho 7 unidades. Beleza? Segundo caso, 90 graus. Letra B, né? 90 graus. Vou usar aqui teorema de Pitágoras. Eu vou usar A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa fórmula vem do teorema de Pitágoras. Assim como essa vem da lei dos cossenos. 3 e 4, né? Então, 3 ao quadrado e 4 ao quadrado. Gente, 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. 16 mais 9 dá 25. Raiz de 25 é 5, tá certo? Então, 5 unidades. Letra A. Letra B. Letra C. 180 graus. Eu vou fazer A menos B. Só que tem um detalhe. Ele falou o módulo. Como é o módulo é o valor numérico sem sinal. Não deixa sinal. Então, ao invés, se você for fazer A menos B, vai ficar 3 menos 4, vai dar menos 1, né? Se lembra de botar o módulo, que a pergunta é o módulo. Menos 1. Módulo é isso aqui. O módulo é o valor numérico sem sinal. Então, é apenas 1. Uma unidade. Certo? Ou quem quiser, posso botar 4 menos 3? Pode. Tranquilo. Certo? E quando for 60 graus? E quando for 60 graus, voltem o vídeo. 60 graus eu vou ter que usar a fórmula toda. Certo, gente? Então, vamos lá. O A e o B é 3 e 4, né? Então, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 2 vezes A, que é 3, vezes B, que é 4, vezes cosseno de 60. Lá no nono ano a gente viu aquela tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1. Cosseno de 60, gente, é 1 meio, 1 sobre 2. Vai precisar usar aquela tabelinha? Sim, se vocês não lembrarem, lembra da tabelinha, certo? Posso cortar esse 2 aqui com o daqui, ó, já para facilitar a vida. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, não é isso? Mais aqui, 3 vezes 4, 12 vezes 1 é 12. Lembrando que todo mundo está na raiz, né? Vamos lá. 16 com 12 dá 28, 28 com 9 dá 37, certo?
37, gente, não tem raiz exata, mas aí vocês podem pegar a raiz aproximada. É aproximadamente 6, alguma coisa. Eu vou botar aproximadamente 6 unidades, tá bom? Vai dar 6, alguma coisa, que 6 vezes 6 é 36, não é isso? Então, na próxima aula, gente, eu vou dar continuidade, né? Essa é a primeira parte de vetor, certo? A gente ainda vai ver mais coisa aí. Então, voltem o vídeo, dá uma estudada, vê esse exemplo. Num só exemplo eu usei todos os casos, beleza? Beijão e até a próxima aula.